Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos falar sobre parábolas generalizadas e mostrar que elas podem ser bem mais do que simples curva. Começaremos nosso conteúdo apresentando uma definição do que é uma parábola, apresentando os elementos que a compõem e a dedução da fórmula. E para finalizar, faremos um pequeno exercício para poder entender melhor. Bom, eu sou Tiago Almeida, sou aluno do curso de Licenciatura de Física na UFSCar de Sorocaba e serei o seu professor de hoje. Começando com a definição: o que são parábolas? Bom, na matemática, parábolas é uma figura plana cujos pontos ficam equidistantes de um ponto fixo, que pode ser obtido através da fórmula ax ao quadrado mais bx ao quadrado mais c e resulta nessa curva em formato de U, que pode estar virada tanto para cima quanto para baixo. Suas aplicações são diversas, podendo ser usadas em faróis de carros, antenas parabólicas e até telescópios. Em física, ela é comumente utilizada para representar a trajetória de um projeto, como podemos observar nessa Pokébola aqui, que representa a trajetória que a Pokébola corre do treinador para o Pokémon. Bom, seguindo agora para os seus elementos, precisamos nos afundar nesse assunto. Bom, para nos aprofundarmos no assunto, precisamos reconhecer os principais elementos de uma parábola. São eles: foco, reta diretriz, vértice e o eixo de simetria. O foco é um ponto especial que fica dentro da parábola, que nos ajuda a definir o formato da curvatura dela. A distância de qualquer ponto da parábola até o foco é sempre a mesma distância. Eixo de simetria é uma linha imaginária que divide a parábola ao meio. Ela passa pelo vértice e a divide em duas partes iguais. A reta diretriz é uma reta que fica fora da parábola. Ela serve como um ponto de referência para a parábola. Todos os pontos da parábola têm a mesma distância do foco e da reta diretriz. Ou seja, se você pegar qualquer ponto na parábola, ela vai estar à mesma distância tanto do foco quanto dessa reta. E por último, nós temos o vértice. O vértice ele pode ser o ponto mais baixo da parábola, dependendo de como ela está virada. Se a parábola está virada para cima, como o formato de U, o vértice é o ponto mais baixo. Agora, se a parábola estiver virada para baixo, como se fosse uma lombada, o vértice é o ponto mais alto dela. Bom, agora seguindo para a dedução da fórmula. Seguindo nossa fórmula ax ao quadrado mais bx mais c, primeiramente nós temos que a, b e c são coeficientes reais, ou seja, números positivos, negativos, inteiros, raciais ou irracionais, contanto que sejam diferentes de zero. Caso contrário, nos gráficos ele seria uma linha reta. Bom, o A ele vai determinar a abertura da parábola. Se o A for maior que zero, ou seja, um número positivo, ele ficará no formato de U. Ou se ele for menor que zero, ele ficará no formato de uma lombada. Podemos decorar isso mais facilmente como se ele for maior que zero, podemos definir ele como se fosse um rosto feliz. Caso contrário, como um rosto triste. O coeficiente b vai determinar a posição horizontalmente do vértice, ou seja, conforme podemos mexer no v, podemos mudar horizontalmente o vértice do b. C é o ponto de interseção com o eixo y, ou seja, representa o ponto que o eixo y encosta com o x. Bom, para montarmos nosso gráfico das parábolas, a gente simplesmente precisa encontrar o x e o y do vértice, que pode ser encontrado pela fórmula menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a para x e y, respectivamente. Agora, seguindo para o tema central desse vídeo, parábolas generalizadas. As parábolas generalizadas são versões mais complexas das parábolas comuns, reconhecidas por sua inclinação em relação ao eixo do plano cartesiano, ou seja, nesses casos, o eixo de simetria da curva não coincide com os eixos de x ou y. Para entendermos melhor, vamos pegar um exercício para pôr em prática. Determine o gráfico da seguinte equação: 16x ao quadrado menos 24xy mais 9y ao quadrado menos 56x menos 8y mais 24, com resultante igual a zero. Bom, teremos nossos coeficientes como a sendo 16, b menos 24 e c igual a 9. Bom, como é uma parábola e não temos diferença entre a distância do foco e a diretriz, podemos definir o discriminante como zero. Com esse dado, podemos encontrar as interseções com os eixos. Para o eixo x, basta substituir o y por zero na equação. Dessa forma, podemos cortar aqui o y de todas as equações, que acabaremos eliminando algum coeficiente dela, resultando em 16x ao quadrado menos 56x
mais 24 igual a zero. Agora, para continuarmos essa conta, nós devemos usar a fórmula de Bhaskara, sendo ela representada aqui no canto, menos b raiz de delta sobre 2a. Conforme podemos elaborar ela no. Bom, e agora faremos um pequeno exercício para ajudar a entender melhor o que são parábolas generalizadas. Começando com o seguinte: defina o gráfico da seguinte equação. Podemos ver ela aqui, né? 16x ao quadrado menos 24xy mais 9y ao quadrado menos 56x menos 8y mais 24 igual a zero, com os coeficientes a seno 16, b menos 24 e c igual a 9. E como ela é uma parábola e não temos diferença entre o foco e a diretriz em questão de distância, podemos definir o discriminante como zero, e com esse dado podemos encontrar as interseções com os eixos para resultar no nosso gráfico. Começando com o eixo x, a gente precisa substituir o y por zero na equação. Dessa forma, a gente vai acabar eliminando alguns coeficientes que vão facilitar a nossa conta. Chegando nesse resultado, a gente pode aplicar a fórmula de Bhaskara para poder aprofundar mais ainda. Dessa forma, a gente pode interpretar como x1, no caso se for somatória, 96 sobre 32 com o primeiro ponto 3. E caso pegamos o negativo, teremos 16 sobre 32, resultando em 0,5. Bom, agora como a gente sabe que é uma parábola, não temos interseção com o eixo y, podemos calcular os outros x, valores de x, para continuar nosso gráfico. Vamos procurar os outros valores de x, escolhendo um número simples, por exemplo, de 0 a 4, e calculamos o valor correspondente em y. Como representado na fórmula aqui embaixo, basta substituir o x por 1 e ver quanto vai resultar o resultado. Dessa forma, depois dos pontos Depois, com pontos o suficiente, podemos desenhar nosso gráfico. No meu caso, eu fiz pelo GeoGebra para facilitar e obtive essa curva aqui. Ela é considerada uma curva generalizada, pois o eixo de simetria dela está inclinado em relação ao x e o y. Como podemos observar com essa linha vermelha, ele não está cruzando o eixo x nem o y, ele acaba ficando na diagonal. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido o que são parábolas generalizadas e como reconstruir o gráfico. Essas foram as referências que eu usei para elaborar essa aula, tanto para o conteúdo como Guzman e Mate Fácil, quanto para a geração dos gráficos no GeoGebra, e, é claro, com a organização dos textos com a ajuda do chat GPT. Obrigado por assistir até aqui. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!